Você tá lá numa roda de amigos, super empolgado, trocando ideia e não sei o quê, e tem aquela pessoa, aquela pessoinha, que ela atravessa os outros. Ou então ela não atravessa, mas as únicas coisas que ela pontua e que ela fala vão ser sobre ela, ou referência, a referência é ela, autorreferenciada, e ela fala dela, e é tudo sobre ela, e eu também já passei por isso, mas eu tenho uma amiga que não sei o quê, mas comigo também é assim, lá, 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 lá. Se você, neste momento que você está vivendo essa cena, você tem vontade de se jogar em cima da mesa e grudar no pescoço dela, talvez de repente uma tentativa de assassinato, a gente está com você. E esse episódio é sobre isso, sobre gente que só sabe falar de si mesmo. Olá, eu sou a Cintia Cruz, estou aqui com o Demauro e esse é o Corajosamente. Olá, ouvinte Você do viu que Corajosamente. Quem que não tem esse amigo que só espera o momento para ele falar dele, para contar a história dele, tudo vira ele, você tá ali contando um problema, a pessoa vai falar dela mesma. E se você não tem esse amigo, talvez você seja esse amigo. Vamos aí. esse é o momento da gente pensar sobre isso, vamos pensar juntos, porque ninguém falou aqui que eu e Demauro não somos essas pessoas, que a gente tem nossos momentos também, Tem um momento que a entendeu? gente não Porque cala a às boca, vezes é você verdade. tem momentos que tem gente que é assim, tem gente que está assim, tem momentos que a gente, né, a gente gosta tanto do amigo que a gente quer contar a nossa vida inteira e não consegue nem ouvir o que ele está falando. Então, vamos passear por esses lugares, gente. Vamos lá. Quando eu fui fazer minha pesquisa sobre isso, todos os vídeos e os conteúdos que eu achava sobre isso começavam assim. Nossa, tem um tipo de gente que me irrita profundamente, que é a pessoa que só sabe falar dela. Nossa, se tem uma coisa que me deixa puta da vida, é a pessoa que só sabe falar. Assim, eu não achei nenhum conteúdo da pessoa falando, nossa, eu adoro estar com alguém que só se fala dela, traz muitos exemplos dela e ela é o centro de tudo. Então, é um comportamento que incomoda, é um comportamento complicado. Mas nem sempre a pessoa tem essa consciência toda de perceber. E os conteúdos falavam muito sobre isso, assim. E aí, é a gente a pessoa que vai virar para o outro e falar: olha, querido, tá difícil, você pode voltar aqui, tô falando de mim, não de você. A gente vai deixar, enfim, reflexões aí sobre isso. Queria dizer, Cintia, que eu sou esse amigo que diz pro outro que a pessoa não tá falando só dela mesma. Eu sou esse amigo. Falo com carinho, tá? Não sou a pessoa que Falo no simplesmente joga. amor, Falo no amor e no cuidado. Importante dizer isso. 99% das vezes falo no amor e no cuidado. E depois que eu já falei a primeira vez, aí eu jogo na cara direto quando tá acontecendo, porque nós já tivemos essa conversa do que está acontecendo. Por quê? É muito. A gente adora falar da gente mesmo, né? Isso é um fato. Se você é uma pessoa que só fala de você ou não, você ainda adora falar de você. E talvez a gente tenha vergonha de falar sobre a gente, mas no fundo a gente adora falar sobre a gente. A gente adora que as pessoas tenham interesse sobre a gente. Isso é muito gostoso. E todos temos esse momento de falar muito sobre a gente. E é muito bom quando alguém ouve. Isso é maravilhoso. Inclusive, talvez você só pague o seu terapeuta para ouvir você, porque talvez você não tenha outras pessoas que te escutem. Talvez você só consiga com o seu terapeuta. Não sabemos, não estamos aqui para julgar, é apenas mencionar isso. Mas é saudável falar da gente. É normal, é natural, é importante a gente compartilhar isso. Só que tem pessoas que não deixam a gente falar da gente, ou tem pessoas que na verdade só sabem falar dela. E eu me sinto sozinho em conversas assim, sabe? Que eu vejo quando acontece, às vezes, por exemplo, eu acho que o ponto mais principal é se eu tô precisando de uma ajuda, se eu tô precisando de alguém pra me ouvir, e eu vou e peço uma ajuda, mando uma mensagem para um amigo e falo, puta, preciso muito desabafar um negócio. Aí você começa a desabafar, a conversa já vira, a outra pessoa já começa a falar dela, já manda o exemplo dela, porque eu já passei por isso, e começa a falar dela. E aí eu já vivi momentos em que eu desliguei, assim, e ficava dentro da minha cabeça pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim falar de mim, eu não tenho espaço para falar de mim, eu tô ouvindo sobre essa pessoa falar dela. Ela não tá me acolhendo, ela não tá perguntando sobre mim, ela não tava nem me ouvindo, porque ela tava esperando o momento dela conversar, o momento dela falar. E momentos assim, geralmente eu não falo pra pessoa se for a primeira vez. Se eu já tive uma conversa antes com ela e falar sobre isso, aí eu falo, tá acontecendo, a gente tá aqui, tô precisando de ajuda, precisando de um colo, e você está falando sobre você. E eu adoro ouvir sobre você, mas nesse momento agora é sobre mim. Estamos aqui nesse momento sobre mim. Mas esses são momentos que são mais raros, né? Momentos que são raros onde você vai precisar de um colo. E aí isso fica muito branco e preto. Fica muito fácil de você ver que você pediu algo, a outra pessoa não está conseguindo te dar, porque talvez seja o natural dela falar mais sobre ela.
Mas, no normal do dia a dia, nas conversas, o saudável é a gente ter uma troca. O saudável, né? Não é o certo, porque o certo e errado é muito relativo e depende do que está acontecendo com a pessoa e tudo mais. Porque talvez essa pessoa até não tenha mais ninguém que ouça ela. Talvez você seja a única pessoa que ouça ela e você nem sabe que isso está acontecendo. E por isso que ela não cala a boca de falar sobre ela. Mas o saudável é a gente ter essa troca, essa troca. E o principal, você ouvinte que talvez não saiba se você talvez seja essa pessoa que não fica quieto, você faz pergunta para o seu amigo, você ouve a resposta dele, ou quando você faz a pergunta, você só está com interesse de você falar sobre a resposta daquela pergunta, você não vê a hora do seu amigo calar a boca para você falar de você. Porque também não é um problema. Mas a gente vê, eu percebo muito amigos que acabam falando mais sobre eles fazem muito poucas perguntas pra mim, sobre mim, pra querer saber de mim, sabe? E acaba mais falando sobre elas, eles mesmos, né? Eu quero pegar esse ponto da pergunta. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada neste momento da minha vida, porque os meus amigos mais próximos, as pessoas que. Não as pessoas que eu convivo de vez em quando, as pessoas que eu realmente, quando eu tenho um problema, eu procuro e tal, são pessoas de perguntas, e é pela pergunta que a gente percebe o interesse naquilo que a gente está falando. Então, quando eu falo assim, tal coisa está me deixando chateada, a pessoa fala, nossa. Você nunca comentou isso. Por que que isso apareceu agora? Isso, nossa, não sabia que era uma questão. Faz tempo que você se sente assim, nananana. Você percebe como o outro está interessado e como ele quer se aprofundar naquilo e como aquilo vai te ajudar você se aprofundar naquilo também, né? E essa curiosidade do outro. Eu acho que não tem nada mais delícia, sexy, gostoso da gente conviver que é alguém que é curioso pelas outras pessoas que é curioso por si mesmo, assim, também quer se descobrir, né, e tal, mas essa curiosidade pelo outro sempre foi uma coisa que me chamou a atenção em roda de pessoas, em grupo, sabe, quando você tá num grupo grande, assim, e tal, a pessoa que fala dela, nós como psicólogos, e cigarros imaginários, né, a pessoa tá falando muito dela, você tá, bacana esse conteúdo aí que você está dando pra gente sobre as suas inseguranças, né? Mas, enfim, quando a gente está no grupo e a gente percebe aquela pessoa que está ali perguntando e questionando e trazendo outros olhares e tal, é muito mais gostoso mesmo de estar ali, né? De estar presenciando aquilo, até para quem é mais quietinho, tá numa mesa que tem essa pessoa, né? Agora, tá numa mesa que tem 7 pessoas e alguém tá monopolizando o assunto, contando. Não sei, acho complicado, assim. Eu me seguro muito para não ser essa pessoa. Por quê? Porque eu falo demais, porque eu sou uma pessoa naturalmente palestrinha, que eu sempre vou ter uma opinião sobre o negócio, um conteúdo, um negócio que eu sei sobre aquilo e tal. Então, o que eu acho que eu fico atenta é se eu quero participar ativamente dessa conversa, o que que eu quero trazer, né? Eu vou ficar sempre me referenciando e tal, ou eu vou trazer algum conteúdo, alguma coisa que eu sei sobre aquilo que eu acho que pode ser legal e tal. Ou às vezes nem isso. Às vezes eu opto pelo silêncio mesmo, porque eu acho que, falo, cara, essa pessoa não tinha falado nada até agora. Ela tá falando um pouquinho. Eu vou entrar aqui com alguma coisa, porque às vezes também, quando a gente fala sobre o que a gente sabe, soa como uma carteirada. Tipo assim, tô falando do lugar aqui como eu manjo desse negócio. E aí, às vezes, silencia o outro. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência do impacto que a gente tem nesses grupos, e se a gente quer ir para aquele lugar ou não, assim, escolher, né, o lugar que a gente quer estar também na conversa. Essa parte da roda de grupo grande é muito legal, né? Porque com a experiência agora de estudar, a gente teve círculos de conversa e tudo mais, Putz, é e eu não verdade, você calava a tá minha nos boca, grupos agora. queria falar, mas eu percebi o quanto eu também me silenciava, porque eu via, eu já falei algumas vezes, e tem pessoas aqui que não falaram e estão falando. Então eu vou calar a boca e vou ficar quieto para que essa pessoa tenha o espaço dela. Eu não preciso dar minha opinião sobre tudo. Eu quero, óbvio que quero falar o tempo todo. Mas é importante ter esse. Nossa, esse coisa eu acho que acontece meio de forma natural, né? De você pensar, essa pessoa ainda não falou, eu vou ficar só quieto ouvindo ela falar, para dar esse espaço. Porque quando você fala desse, tem pessoas mais quietas, eu tenho uma coisa interna em mim que eu não acredito que ninguém não queira falar sobre elas. E de todas as pessoas com que eu trabalhei, principalmente pessoas que eu já gerenciei, teve uma pessoa só que não gostava mesmo de falar sobre ela. Todas as outras, mesmo que não gostavam de falar, não calavam a boca No depois. fundo, Falavam no no fundo gostava. fundo,
Adorar, e acho que essa pessoa que inclusive ficou quieta, que era quieto com todo mundo nessa comigo, só precisou de, a gente só não trabalhou junto por tanto tempo, porque se, eu acho que ia precisar de uns 10 anos talvez com essa pessoa, mas eu sei que era possível. A gente adora falar sobre a gente e principalmente com pessoas que se importam. E ter alguém que se importa e tá ouvindo você é algo maravilhoso. Então, de certa forma, não culpo quem não cala a boca, mas a pessoa que, não, que só fala dela geralmente impõe essa coisa, né? Ela existe uma parte disso do controle da conversa. E, inclusive, eu lembro quando eu estava pesquisando isso há um tempo atrás sobre dizia, né? Eu não vou perguntar para você também, Cintia Cruz, sobre isso, que é as pessoas que não deixam, que geralmente controlam as conversas e não deixam as pessoas falarem, elas gostam de controlar porque elas não querem que a conversa vá em locais que elas não têm controle ou que elas não se sentem confortáveis de falar. E por isso elas mantêm o controle da conversa e não param de falar. Eu acho que a gente também precisa entender a importância do silêncio e do não verbal na conversa. Um sorrisinho que você dá, ok com a cabeça quando a pessoa está falando, ou só de você estar olhando para ela enquanto ela está falando, já é comunicação, você já está fazendo parte, aquilo já está acontecendo. Então, é importante a gente lembrar que você não precisa só falar para, nossa, estou fazendo parte. A sua presença, o seu olhar, a sua afirmação com a cabeça, o seu sorriso e tal, tá comunicando também, né? Agora, falando diretamente da pessoa que só fala dela, só fala dela, só fala dela. Então, é aquela pessoa, gente, que você tá falando de luto, ela vai falar que, ai, quando tal pessoa da minha família morreu, lá, 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 eu já te falei que ela morreu, nossa, foi tão difícil pra mim, não sei o quê. Aí ela puxa o foco pra ela. Aí você tenta voltar pra você, aí você fala, não, eu entendo, só que isso que eu tô vivendo aconteceu agora, né? Eu tô passando por isso agora e tal. Ah, mas eu, por exemplo, eu já passei por coisas parecidas com isso e eu, tipo, e aí ela puxa de novo pra ela. E aí parece que você fica, é tão desgastante e a gente perde tanta energia numa conversa assim, porque parece que você tá lutando pela atenção, né? Vocês ficam num cabo de guerra, puxa pra cá, puxa pra lá, você tem que trazer de volta. Aí normalmente a pessoa desiste, como o Bruno deu exemplo, né? Tipo, ai, tá bom, fala aí de você, foda-se, pronto, aí eu desisti dessa troca. É, né? Tipo, a sabedoria, né? Acende o cigarro imaginário de novo e tá bom, vai. Ai, tá. Como foi o seu luto na sua família? Ai, que tristeza, né? Vamos lá. É, o que que a gente percebe, assim, né? A pessoa precisa, sempre que você observar alguém em grupo, às vezes não é só no cara a cara, assim, no tete a tete, né? É ali no grupo grande e tal. Se ela tá falando dela, se ela tá falando como ela encarou, se ela tá falando como não sei o que e tal, se ela tem essa necessidade de se afirmar para esse grupo, é óbvio que tem uma insegurança ali acontecendo. É uma insegurança de como ela acha que o grupo acha dela. Então, porque, gente, o inseguro, ou ele se fecha e não fala nada, ou ele fala pra caralho. E eu sei que às vezes é difícil da gente perceber que o inseguro é o que fala pra caralho, mas é como o Bruno falou, ele tá falando do que ele quer, ele tá dando foco no que ele acha que não vai machucar ou não vai expor tanto. Então, assim, se ele ganha bem, ele vai colocar atenção sobre quanto ganha, onde gasta, onde está o dinheiro, como foi a viagem, onde gastou, o que que comprou, por que que comprou, quanto custou, não sei o quê. Ufa, para ele está mantendo o assunto na zona de conforto dele. Ou porque ele acha que todo mundo acha que ele não tem dinheiro, ou porque ele acha importante ele deixar claro quanto de dinheiro ele tem, e ele vai levar para aquilo. Se é sobre relacionamento, né? Eu já vi muita gente é, que tá insegura na relação, mas fala da relação como se fosse a relação mais perfeita da vida, nunca, né, nunca errou, somos felizes infinitamente, não sei o quê, e sustenta a conversa com aquele foco. E aí você vai vendo que toda, sei lá, quem nunca participou de uma conversa que a amiga ou o amigo tá sempre falando do parceiro. Ai, fulano fala isso de mim também, gente. Ai, fulano sempre fala que eu sou assim mesmo. Não, fulano não acha isso, né? Você fala, parece o porta-voz do outro e tal. Então, dá para enxergar a insegurança no outro quando isso começa a acontecer assim, desse jeito tão disparado, né? É engraçado porque você vai falando e eu me vem na cabeça, estou rindo aqui de desespero Dos exemplos. dos exemplos, porque, voltando ao que a gente falou lá no começo,
A gente tem momentos em que a gente tá mais falando mesmo e a gente acaba passando por cima da outra pessoa. Isso é normal. Às vezes a gente tem assuntos que a gente gosta muito de falar e a pessoa toca naquele assunto e a gente já vai e se joga em cima da outra pessoa. E talvez a outra pessoa não consiga criar um espaço dentro daquele montante de coisa que a gente tá falando e que a gente não cala a boca. E aí é uma coisa ali, né, que existe. Como a Cintia falou, talvez aconteça de tempos em tempos. Porém, tem pessoas que a personalidade maior é apenas falar, né? Não é esse que acontece de tempos em tempos, é a personalidade maior de apenas falar e compartilhar sobre ela. E eu fico muito reflexivo nisso, porque comentar com as pessoas, como eu falei, eu sou o amigo que comenta com, que cuida, né? Que tenta dizer isso de uma forma porque eu gosto dos meus amigos e compartilho com eles que eu estiver sentindo, inclusive em coisas positivas também. Mas eu sei que não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa em que você diz pra alguém, tipo, você é uma pessoa que não pergunta sobre mim. Você tem alguma pergunta sobre mim? Você quer saber sobre mim? As nossas trocas são mais você falando. A pessoa, depois de um tempo, volta ao natural, né? Ela volta ao natural de falar sobre ela, de estar controlando sobre ela. E esse exemplo de controlar a conversa, de ter medo de ir em outros assuntos. Sabe o que você disse se a pessoa ganha muito bem, ela vai falar muito de dinheiro? É isso, né? Você acaba tendo uma relação com a pessoa que fala muito, ela fala de assuntos que são coisas que ela já dominou, são coisas que não Sim. machucam ela mais, né? São coisas que não afetam, que talvez não causem nenhuma reflexão. Já virou um mestre naquele assunto, né? Numa reflexão ali. Ou talvez até machuque, mas ainda seja uma coisa pequena. E é muito complicado isso, né? Porque ouvinte, provavelmente a gente não vai ter uma solução aqui do que fazer, porque eu não sei o que fazer. Falar eu acho que é uma coisa, mas já não indo para o final, né? Que a gente não tá acabando, não estamos nem na metade dessa delícia. Mas eu fico na minha mente querendo resolver as coisas, querendo dar soluções, pensando. Como é essa troca, né? O que que existe nesse espaço? Primeiro é como a gente se respeita, como a gente respeita essa pessoa que está com a gente e como a gente consegue, de alguma forma, criar espaço onde a gente fale. Porque eu lembro no passado, com o Bruno mais novo, eu não conseguia falar sobre mim. Então eu era só a pessoa que ouvia. E aí a maioria dos meus amigos diziam que me adoravam, porque, nossa, você ouve, né? Você presta atenção. Tipo, eu já falei nisso no outro episódio, eu ouvia porque eu não sabia falar. Então é claro que eu ia ouvir. E eu prestava atenção porque eu tinha interesse, eu era curioso, eu queria aquela fofoca. Eu não compartilhava a fofoca, mas eu queria aquela informação. Mas depois, quando eu aprendi a falar, eu vi o quanto não era saudável apenas ouvir. Inclusive, algo que eu já reclamei aqui publicamente de Cintia Cruz, que Cintia Cruz já melhorou muito nisso, ela está sempre perguntando sobre mim, o que é uma coisa muito gostosa. E Cintia faz isso, que é a habilidade que ela tem de cuidar. Agora, quando é para ela falar dela, ela quase não fala. Porém, antes de gravarmos esse episódio aqui, Cintia não calou a boca, o que foi maravilhoso. Cintia falou É, só dela. o Bruno, coitado, tentando resolver o computador dele, não sei o que. Blá, 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 blá. O que pra mim é maravilhoso. Cintia não perguntou nada sobre mim. É tipo, não, ela falou sobre ela. E pra mim é tão gostoso porque a Cintia geralmente não é essa pessoa. A Cintia é a pessoa que está fazendo pergunta e está ouvindo. E ela não está ativamente falando sobre ela. Não que ela não fale, né? Que ela adora falar também. Mas é diferente. E por que isso Mas, aconteceu? ó, Pra mim é eu, justamente esse sentimento. Deixa eu só terminar essa parte. É justamente esse sentimento, tipo, eu não vou falar nada. Esse momento é Cintia compartilhando, eu vou só ficar quieto ouvindo. Tenho coisas gostosas pra falar? Tenho, mas a gente tá sempre falando sobre mim e tá mandando áudio. E eu enfio a Cintia de um monte de áudio e ela me ouve nesses áudios. Então é isso. Esse momento é de Cintia com seus cachinhos, vou ficar quieto e vou ouvir. E é um cuidado. É um cuidado de se pensar nesse balanço também, né? Como as relações saudáveis são um balanço gostoso. E talvez se você tem amigos que não falem deles, não porque eles não, você seja a pessoa que só fale, perguntar e realmente dizer pra eles que você se interessa é uma coisa boa. Porque Cíntia, por exemplo, ela não tem problema de falar sobre ela, mas ela cuida tanto que ela fala menos sobre ela. E eu quero ouvir de Cíntia Cruz, como ouvimos aqui. Ouvinte tem o privilégio de ouvir essa mulher falando. Essa mulher falando assim não é tão fácil, ouvinte. Então, saiba ó, que isso é um eu privilégio. ia, eu ia te perguntar justamente isso. Porque eu ia te perguntar se você tem pessoas que você gosta de só ouvir. Tipo, porque eu gosto de ouvir. Tem algumas pessoas que eu gosto muito mais, assim, de ouvir.
sei lá, porque eu sou psicóloga, não sei, assim, eu gosto. E eu acho que eu fico muito feliz quando eu percebo que eu tô conseguindo fazer as perguntas certas para ouvir ainda mais a pessoa, sabe? Assim, quando eu tô conseguindo. Porque, gente, quando a gente escuta bastante e a gente aprende a fazer pergunta, a gente também está direcionando aquilo, ou a gente está gerando alguma reflexão que vai para algum lugar também é legal. E eu gosto muito de ver a pessoa que eu estou conversando pensando sobre ela mesma. Ah, isso é muito coisa de psicóloga, né? Ai, gente, desculpa levar isso para amizade, mas não tem como. Porque é tão legal quando a pessoa tá te contando um negócio. Não sei se vocês também acham. Você também acha legal quando a pessoa tá falando assim, ai, Bruno, isso aqui. Nossa, tô te falando isso, mas eu não tinha pensado por esse lado. Sabe quando a pessoa tem uma realização sobre ela na conversa? Ai, gente, pra Uhum, mim vira um grande coração, assim, sabe? uhum. Eu acho muito legal. E é muito legal porque talvez ela sozinha não teria chegado a isso e tal. Então, esse contato que ela teve com você fez ela enxergar uma coisa legal sobre ela, sobre o que ela tá vivendo e tal. Tem pessoas que você percebe assim que você gosta de ouvir? Você fala, nossa, eu ouviria essa pessoa aqui, e mesmo falando dela, ou só falando dela, mas que é gostoso? Tenho essas pessoas e eu sinto que tem pessoa, vou classificar em diferentes categorias, né? Tem pessoas que é gostoso de ouvir Tá. sobre qualquer tema. Aquela pessoa é tão maravilhosa, ou ela fala tanta porcaria junta com coisas maravilhosas, que qualquer tema você sabe que você pode mandar para aquela pessoa que vai dar bom, a conversa vai ficar boa. Ou ela vai no lado que você Ah, vai chorar junto. eu acho que você é uma pessoa assim. Ah, Acho que não, você tem isso, sim. é isso aí, eu sei que eu sou maravilhoso, Cintia Cruz, não Acho que precisamos de você tá classificado nessa. Muito obrigado por essa classificação gostosa. Vou botar um espelho aqui do lado. E aí tem outras pessoas que dependem do tópico, depende do assunto. Tá. Tem assuntos que é bom falar com essa pessoa e tem outros assuntos que a pessoa não vai ter tanto ali. Talvez ela fique mais pastel, sabe? Tipo, meu Deus do céu, o que será que essa pessoa tá falando? Enfim. E tem outras pessoas, Cintia Cruz, que qualquer assunto é uma bosta. E é esse tipo de pessoas, geralmente, que falamos que esse vai virar um tema sozinho, esse tema vai virar um episódio sozinho, que é pessoas que não têm profundidade nenhuma sobre nada Porra. e vive boiando ali com um monte de boia em volta. Mas ouvinte, esse vai virar um tema que já está na nossa lista. Estamos só com perigo ainda de não gravar isso sobre perdas de amizade, que isso pode acontecer, Tomar e cuidado com as autorreflexões. referências, né? Isso, exato. Mas muito autorreflexões também sobre essa parte, né? Enfim, mas eu acho muito maravilhoso e eu acho que esse do primeiro, né, que é a pessoa que está aberta a qualquer tema, mesmo que ela não saiba. Não é sobre saber, não é sobre ser inteligente, não é sobre aquela pessoa que está disponível. É a pessoa que parece que está aberta, assim, sabe? Tá com as janelas e as portas da casa abertas, não tem nada fechado. Aí você joga um tema, vai entrando assim e vai caindo para dentro do negócio. É uma boa analogia essa, inclusive, vou anotar aqui para não esquecer. E tem outros que tá só com uma frestinha Gente que aberta. tá com a casa aberta. Tá com a casa aberta, isso. E geralmente essas pessoas que estão com a casa aberta te recebem muito bem também quando você vai na casa dela. Você consegue sentir que você tá em casa. Então aí, ouvinte, se você vai na casa de alguém, você sente que você tá em casa, essa pessoa é aquela que você pode pôr ali, que é a que você pode falar qualquer assunto, que é essa pessoa. Acho muito bom a identificação dos tipos de conversa que acontece com pessoas e às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente tá passando por alguma coisa, você tá com um amigo perto, aí você vai e começa a falar sobre uma coisa muito importante pra você e aquela pessoa não tem espaço para aquilo, né? E tá tudo bem. Não é uma coisa que todos os amigos precisam ter espaço o tempo todo. Eu lembro até como eu aprendi uma simplificação disso, que era, tem amigos que são amigos só pra balada. E fora da balada eles não vão ser amigos. Porque não tem um espaço de coisas que você precisa. E você não precisa que um amigo seja profundo o tempo todo em todos os assuntos, né? Esses são mais diferentes. Que geralmente são pessoas muito parecidas com a gente também, que vão ter uma opinião parecida, ou mesmo quando discordam com um espaço com todas as janelas e portas abertas para aquela conversa. Não é um espaço onde a pessoa vai vir te dar uma paulada, quando ela está discordando de você. E acho que isso também é uma habilidade do saber discordar sem se estressar, sabe? Essa coisa. Essa é uma habilidade que eu preciso desenvolver mais ainda. Vou abrir aqui para os ouvintes. Talvez eu seja a pessoa que escute, mas ainda me estresso internamente. Mas eu vou trabalhar no meu eu interno. E você, Cintia Cruz, como que você sente essas relações de pessoas que se abrem e pessoas que são mais fechadas? Ai, gente, eu gosto de profundidade, né? Eu tava até um tempo atrás aí reclamando com o Bruno algumas coisas sobre isso.
E eu acho que eu tenho, depois daquela conversa que a gente teve sobre interações mais rasas e tal, eu acho que eu tenho ponderado melhor as minhas expectativas em relação aos encontros na vida com as pessoas, né? Eu acho que, para mim, eu estava numa fase que estava difícil aceitar que é isso, certas interações vão ser rasas mesmo. Então, faz parte, né? Mas eu prefiro as profundas, assim, eu gosto dessa sensação. É que eu acho, Bruno, que quando a gente está numa interação rasa, que é essa interação que você não consegue falar de você, que a pessoa não faz pergunta, que ela. Porque eu entendo essa coisa da pessoa só trazer a conversa para ela como rasa, porque é isso, né? A gente está aprofundando no que aqui, a não ser nela própria, né? Eu acho que a gente não sai nutrido desses encontros. E eu acho que isso, para mim, é ruim, assim. Se eu fui, encontrei uma amiga, amigos e tal, e a gente só falou besteira, mas a gente riu muito e foi ótimo, foi divertido e tal, eu vou sair nutrida. A gente pode não ter falado nada profundo, né, mas foi engraçado, divertido, foi leve, show, tudo bem. E se a gente teve esse encontro mais profundo, a gente falou de coisas, que me fizeram pensar e tal, eu saio nutrida. Então, eu acho que no fundo, eu estou tentando entender que essa nutrição emocional e tal, ela vem de outros lugares, que não só do mergulho profundo nas grandes questões das pessoas, né? Ali, ó, o cotidiano, a rotina, também é importante conversar e trocar ideia e tal, é bom, né? Então, acho que é nesse sentido, assim. Porque ele não entra só na profundidade, né? Eu sinto que ele entra no acolhimento também. A conversa com onde existe essa troca não precisa só ir na profundidade, porque você tem esse, vamos dizer, você tem esse amigo, essa amiga que você sabe que é uma pessoa profunda, e talvez você vai encontrar, vai tomar uma cerveja, um vinho, alguma coisa, e vai só falar merda. Mas você sabe, você já tem essa energia de profundidade já existe. E as conversas não precisam ser profundas para que essa energia vá para a profundidade, porque ela já é presente, ela já é parte da relação, sabe? E ainda acrescento numa outra que é tem conversa que você sai nutrida, tem conversa que você sai meh, e tem conversa que você sai desnutrido. Tem conversas que Nossa! já lembrou aí, né? O ombro de Cíntia, se você não tá vendo no YouTube, até caiu Até assim para aqui, ó. baixo. Até deu uma morrida, assim, uma chunchada. Meu Deus, Porque tem conversas que a gente sai desnutrido, que é muito dessa pessoa do falar, mas não só no falar, no sugar a nossa energia, né? E a gente, garoto, eu acho que isso acontece menos comigo hoje. Eu acho que eu já vejo que eu tô sendo desnutrido, já tipo, corta não logo. tô nem ouvindo. Como se estivesse vendo um feed do Instagram no meu cérebro, sabe? Tipo, tô fazendo alguma outra coisa enquanto a pessoa tá ali tentando arrancar uns tecos, uns pedaços na mordida. Mas existem conversas e relações que a gente se sente sugado mesmo. Sugado emocionalmente, não só do tempo, não só pela tradução do tempo, mas desse o quanto a gente perde uma energia de estar naquela conversa, naquela interação ali. E é uma bosta. É horrível isso. É. Até inclusive não me lembro da última vez que isso aconteceu, que é um sinal muito bom, mas eu lembro um período de uma amizade que fazia muito isso. Inclusive não temos mais tanto contato assim. E, nossa, que horrível que era esse ser desnutrido pela conversa. Imagina uma coisa que é para ser uma troca e você é desnutrido, você é sugado. Parece que tirou um pedaço do seu espírito do corpo. Igual a animação, você sabe? Tirou um teco fora. Ai, não quero nem lembrar disso. Vamos mudar Tem. do coisa, pro mais positivo, por favor. Quem escuta a gente sabe, né? A gente, todo ano eu viajo com um grupo de amigas, mulheres e tal. A gente faz isso há muitos anos já. E é sempre um grupo grande, assim, no mínimo 6, né? Já viajamos com 10, sei lá, enfim. E quando tem esses encontros, é uma loucura, assim. Imagina 10 mulheres falando ao mesmo tempo, três assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Você tá conversando com uma aqui sobre uma coisa, tá ouvindo do lado, dá opinião, volta, enfim, é um caos total. E o marido de uma delas, ele brinca que a gente parece criança do terceiro ano da escola, assim, né? Que, tipo, sei lá, cai um assunto que é banho quente. Ah, eu adoro banho quente. Eu não tomo banho. Ai, banho pra mim, não sei o quê. Todo mundo tem que falar alguma coisa sobre o banho, parece que tal. Mas o que acontece muito nesse grupo, que eu acho muito bom e que é muito legal, e que eu acho que passa por essa coisa de falar de si, mas em outro lugar, que é a opinião de todo mundo sobre algo.
Uhum. Tipo, é isso, eu tô aqui falando do banho quente, não sei o quê, cada uma vai falar um pouco, ah, eu não gosto, eu não sei o quê, minha relação com o banho é outra, é da, é não sei o quê, tá, e vai, aí daqui a pouco muda de assunto. Eu acho isso bom, assim. E eu acho que esses grupos, tem certos grupos que acham um equilíbrio. Acho que quem vai pela primeira vez, por exemplo, nesse grupo das meninas, vai falar, nossa, meu Deus do céu, tal. Mas eu que estou nesse grupo faz tempo e que já vi gente chegar, gente ir, gente isso aqui, né? Eu sinto que tem uma dinâmica ali que funciona, que dá certo, né? E que tem o equilíbrio mesmo cada um falando de si e pensando sobre as suas questões e tal, e vai ter um momento que a gente vai ouvir mais a fulana, ou a gente meio que percebe que ciclana precisa de mais atenção nesse momento e tal. Porque é um grupo que tem vínculo, que se conhece há bastante tempo. Então, a gente não está aqui, gente, falando que você não pode falar de você num grupo. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Mas você não pode falar só de você. E não tem só você lá. Quem mais está com você? É sobre presença, é sobre estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Vai ter falha? Vai, né? Eu sou a pessoa que se deixar eu interrompo todo mundo, porque a minha cabeça eu já tô pensando em mil coisas, eu já tenho alguma coisa para falar, eu já tenho uma história, eu já lembrei de três coisas que eu queria dar um exemplo e tal, não sei o quê. Eu interrompo muitas vezes, eu sei, eu interrompo o Bruno, Marcela já me chamou a atenção, falou, meu Deus, se controla e tal, enfim, porque minha cabeça vai e tal, enfim. Mas tento me cuidar e seguimos assim a vida. Tento voltar É, para o presente. é importante esse ponto, né? Que é importante a gente falar sobre a gente e desistir esse balanço, mas esse grupo que você trouxe, eu acho que é um exemplo, na verdade, muito bom, porque é um grupo que é similar ao um retiro de yoga que a gente fez, o fim de semana lá, que é, se você tá nesse grupo, você vai ter que lutar pelo seu espaço para falar. O grupo não vai te dar espaço para falar. Ele vai te ouvir, então é isso Viu, importante. meninas? O grupo te ouve, atento, mas se você não abrir o seu próprio espaço ali, se você não levantar, dar um tapa na mesa e falar, e continuar falando, não tem essa educação de levantar a mãozinha. A educação é na violência. Essa é a educação. E a violência carinhosa, né? Não é a violência desrespeitosa. Mas é uma coisa que eu acho muito gostosa de grupos também. Eu, por exemplo, o seu grupo de amigas já está acostumado com essa dinâmica, né? Então elas sabem e basicamente todas têm essa personalidade de lutar pelo seu próprio espaço no mundo e no grupo. É isso que elas vão fazer. Mas no grupo de yoga, a gente interagia com pessoas que não eram tanto assim, né, nesse espaço. É A onde gente existe nem, a mais maioria uma. a gente não conhecia, né? Lá no Uhum, grupo, acho que eu conhecia você, mais ou duas pessoas no máximo, assim, o resto é, era todo mundo estranho, né? é. E aí, num grupo assim, quem não cala a boca e acaba lutando mais pelo seu espaço, vai criar esse espaço, né? E aí, até um pouco essa personalidade que só fala dela, você tem uma qualidade nisso, né? Que tem qualidade em muitas coisas. E a qualidade é de você saber criar o seu próprio espaço. Só que como que você pega essa qualidade e também adiciona uma outra qualidade, que é saber ouvir. Saber a porra de ouvir só por ouvir outra pessoa falar. E isso é importante. Isso é uma qualidade que talvez falte. Como eu, Bruno, no passado só sabia ouvir e não sabia falar, eu tinha a qualidade de ouvir, mas eu não tinha a qualidade de criar o meu próprio espaço para falar. E aí eu tive que aprender o de criar o próprio espaço. E é claro, tem momentos que eu só escuto, tem momentos que eu só falo, mas na maioria das vezes existe essa troca importante que é das duas coisas. E esse grupo, eu acho que é um exemplo maravilhoso de pensar, que é justamente isso. A maioria dos grupos, a gente vai ter que criar o nosso espaço, o próprio espaço para falar. E isso vem como uma qualidade de você saber criar o espaço. Mas é importante também criar esses espaços para outras pessoas falarem. Por exemplo, no grupo de encontro que eu estava falando do estudo ou no trabalho, o meu papel ali é criar um espaço, é ajudar a criar esse espaço, porque eu sei que tem pessoas ali que, se você não criar esse espaço, elas não vão falar. Elas precisam desse, por simplificar, tipo, pegar na mão aqui e falar, fala, a gente quer ouvir o que você quer dizer. E não é nem num papel de super protetor ou de pai, nada disso, mas é realmente se criar um espaço onde a gente entende que a voz das pessoas são importantes. Por exemplo, eu lembro que eu gerenciei um time uma vez que existia dois ou três membros que quase não falavam em reuniões. E o meu trabalho nas one-on-ones com essas pessoas era: a sua voz é muito importante, você faz parte desse time. Eu, como manager, como gerente daquelas pessoas, né, precisei trabalhar com elas individualmente para dizer: a sua voz é importante, eu quero ouvir a sua voz, você foi contratado aqui, a gente confia em você. Então, pega. É uma insegurança, né? Eu não traduzi diretamente assim. Você pega esse medo, tenta pôr ele numa gaveta e vem com a gente. E aí essas pessoas falavam, essas pessoas traziam, porque ela precisava
da criação desse espaço. As pessoas não estão prontas, a gente precisa criar ambientes assim, e principalmente quando a gente é essas pessoas que falam pra caramba. A gente sabe como é criar esse espaço. E se você olhar em volta, pessoas que não sabem fazer isso. Mas, de novo, isso é cansativo, é óbvio. É para um ambiente mais diferente, é para um ambiente mais de trabalho, é para um ambiente mais de grupos, onde você está criando esse espaço de acolhimento e trabalhando com as pessoas. No nosso círculo de amigos, a gente não tem que ficar tanto pegando na mão das pessoas, né? As pessoas têm que se sentir mais seguras. Mas o que não impede também da gente perguntar, principalmente os amigos que são mais quietos. É importante a gente perguntar. Eu vejo que eu faço esse movimento às vezes, quando eu tô num grupo, por exemplo, um grupo barulhento e tem algumas pessoas que são mais quietas, eu geralmente viro e pergunto pra pessoa diretamente, e você? Como que você sente? E eu já vi isso. Eu gosto do experimento também, né? Eu faço isso como uma forma de experimento, porque eu lembro de acontecer num grupo, tava todo mundo assim, alvoroçado, conversando, aí eu virei pra uma pessoa quieta e perguntei. Aí eu lembro que todo mundo virou assim, olhou pra pessoa, e aí ela começou a falar. E aí eu pensava, tipo, esse povo todo que não cala a boca, ficou quieto pra pessoa que não tava falando falar. E a pessoa que tava falando, porque ela tava morrendo porque não falar. Dava pra ver que ela levantava a mão um pouquinho, assim, sabe? Que tipo, querendo criar o espaço educado pra Ela falar. estava tentando, né? Tava tentando, é. E na hora que existiu esse movimento, de novo, eu não sou o pai dela, mas esse movimento foi justamente pra introduzir ela e diminuir um pouco, porque a gente já tava numa gritaria no que tava acontecendo ali. Mas como existe esse balanço, né? Esse espaço que, principalmente vocês e nós que adoramos falar sobre a gente, é importante também trazer isso. E isso vira como uma forma que é justamente aprender a como criar outro espaço para outra pessoa, que é parte da amizade, que geralmente é natural, né? Que é você Uhum. ter o espaço de perguntar e perguntar porque você tem o interesse de ouvir a opinião daquela pessoa. Você tem o interesse de ouvir o que aquela pessoa vai te dizer. E não só perguntar para esperar o seu momento de falar, que é o que acontece com muita gente que só sabe falar, né? E não sabe ouvir. Pensando nesse grupo das meninas, que hoje eu me sinto amada por esse grupo, mesmo quando eu não tenho o que falar, ou quando eu tô quietinha só ouvindo e tal, mas porque teve uma construção disso. Então, nos momentos que eu precisei ser ouvida, que eu queria opinião delas, ou que eu queria realmente conversar, eu tive isso. Bom, gente, vocês já sabem, Bruno já falou isso várias vezes, né? Eu não sou a pessoa que tô sempre buscando as pessoas para reclamar, para pedir ajuda e tal, não sei o quê, né? Não porque eu não tenho problemas, mas eu tenho um jeito meio prático de lidar e eu não gosto. Eu falei com uma vez, parece que a coisa já vai andando e tal, enfim. Mas, assim, então, nos últimos tempos, eu passei por poucas coisas que eu precisei desse grupo, assim, nossa, gente, para tudo, venham aqui, tô com um problemão, eu preciso de vocês. Mas ainda assim, mesmo não precisando e tal, é um espaço que só de estar, eu me sinto amada, me sinto presente, ouvida e tal. Mas porque teve uma construção, né? Agora, eu acho que se eu chegasse hoje no grupo é outra coisa, né? Isso precisa ser construído. E foi construído porque nos momentos que eu precisei, elas demonstraram interesse. E elas estavam lá para me ouvir, para fazer as perguntas e tal. Então, eu acho que quando a gente consegue ter essa consciência do nosso espaço no grupo, de estar no presente, estar ouvindo o que está acontecendo, não estar tão autocentrado e tal, a gente está construindo um vínculo, gente, que talvez vai ser para muito tempo. Talvez a pessoa que você deu o exemplo aí, né, que estava quietinha, estava tentando falar e que você deu essa chance, talvez algo foi criado ali entre vocês que vai durar muito tempo, né? Porque ela viu o refúgio no momento que ela queria ser ouvida, ela viu alguém que estava vendo ela de verdade naquele momento e tal. Então, se vocês receberem um feedback desse, do tipo, nossa, você fala muito de você, não sei o que, né? Isso é um presente, gente. Eu sei que dói, né, e tal, mas é um presente para você poder mudar. É um presente para você ser melhor com as pessoas que gostam de você. Se alguém te fala isso, eu acho que é num ato de amor, sim, porque ela quer que você escute, que você esteja com ela, que você dê atenção. Se ela quer isso de você, é porque você é importante de alguma maneira. Então, esses feedbacks incômodos, é difícil lidar, mas a gente precisa. Cara, é um presente. É horrível na hora e tal, mas é um presente receber, né? Essa parte é o inversamente proporcional, né? Que é quando você tem esse amigo que só fala dele, a gente se sente desmotivado de ter troca com essa pessoa. Mas quando a gente é o amigo que faz muitas perguntas, a gente é o inversamente proporcional, que é as pessoas gostam de estar com a gente, justamente nesse exemplo da pessoa mais quieta em que eu fiz a pergunta,
Porque você cria espaço para a pessoa, né? E não é só no espaço porque você tem que criar, porque a pessoa não sabe criar. Não, é porque você tem interesse em saber sobre a pessoa. Você faz pergunta e você quer saber como a pessoa está se sentindo. Você quer saber, você presta atenção. E eu percebo que essas pessoas geralmente são as que prestam atenção. Se a gente está mais para baixo, ela vai saber. Ela vai olhar para a gente e falar o que você tem. Fala o que você tem. E é essa pessoa que é a que tem mais essa percepção, porque é uma pessoa que se interessa mais. E ela não tá só autocentrada nela. E é óbvio que tá autocentrada em você é bom, é importante, se cuidar é importante, esse nível de narcisismo é importante, todos nós temos essa parte, isso é importante. Mas, nossa, como é gostoso alguém que pergunta sobre a gente, quer saber como a gente tá, sabe? Ela pergunta mesmo ali. E não é porque ela vai cuidar de você, não. Você tá bem? O que você tá comendo? Como está a sua vida? Você tá estressado? Como tá? E você sente que você vai, que você vai falar e ela vai ouvir, sabe? É como um abraço ali. É mais do que um abraço, até é uma profundidade de um acolhimento que é muito gostoso. E você perguntar para a pessoa e ouvir mesmo é uma coisa muito boa. Inclusive, tem um filme chamado A Grande Beleza, que tem uma cena onde tem uma pessoa nova no grupo, assim, e aí o cara tá contando, né, sobre a personalidade de cada um do grupo. Aí a pessoa pergunta, e aquele ali? E aquele não fala, né? Daí ele fala, a pessoa pergunta, ele não fala? Aí o ator principal fala, ele escuta. E é tipo, na verdade ele tem um problema, né? Porque ele não fala nunca. Isso é também um problema. Mas o jeito que ele põe, que é justamente que ele tá escutando as pessoas, é algo que é difícil para algumas pessoas prestarem atenção, né? Até aquela frase batida, a gente tem duas orelhas e uma boca, quer dizer que é para ouvir mais? Meu Deus, não acredito que eu falei essa frase, mas eu ouvi ela há pouco tempo e ela está fresca na minha mente. Mas falei que já tenho idade para dizer essa frase, inclusive ouvinte, queria dizer aqui. Mas como é importante disso, a gente saber falar e saber ouvir. E ouvir por interesse mesmo, não é ouvir só porque vai fazer as pessoas gostarem de você. Não, é porque você gosta daquele outro ser humano e você quer ouvir sobre ele. Como você gostaria que o outro te ouvisse, e como possivelmente você tem amigos que te escutam assim, e companheiros e familiares e tudo mais. Tenho duas perguntas. Hum. Primeira, dica do Bruno para os nossos ouvintes que estão se dando conta de que talvez eles sejam a pessoa que só fala de si na conversa. Qual é a sua dica? Acho que a primeira é perguntar para os seus amigos se talvez você seja essa pessoa mesmo para validar. Vão ter amigos que talvez não tenham coragem de te dizer, mesmo você perguntando. Então pense nisso. é. Mesmo você perguntando, não vão ter coragem. Porque é importante a gente perguntar pro amigo, né? Se a gente está se identificando nisso. E está Ah, disposto a ouvir a e, resposta? e perguntando do momento mesmo, tipo, não vou ficar bravo, eu realmente quero saber sobre isso, porque talvez eu esteja sentindo que eu sou essa pessoa. E isso, na verdade, você perguntar isso já vai mostrar para esse seu amigo vai ouvir, meu Deus, essa pessoa está criando um espaço aqui para existir uma troca maior. Então, olha só, a dica já Nossa, é saiu do próprio umbigo, né? O amigo saiu vai do ficar próprio chocado, umbigo. né? É. Porque Tá. não tem problema que você está sendo essa pessoa pela maior parte da sua vida. O importante é a gente estar aqui para aprender. A vida nada mais é do que a gente aprender aqui as merdas que a gente faz e tentar melhorar. E aí pegar os outros que ainda estão fazendo merda e ajudar eles nesse abraço gostoso. E é isso. Próxima pergunta. Senão eu vou enrolar aqui. Não, ó, não, quero dar mais uma dica em relação Ah, a isso, que é, se você receber o feedback que você é essa pessoa dos seus amigos, eu acho que vale vocês combinarem um código, sei lá, para ela te dar um toque, ou para, sei lá, você autorizar que nesses momentos, se você estiver em grupo, sei lá, ela dá uma apertadinha na sua mão, ou alguma coisa assim, para te sinalizar, para você, porque, gente, é inconsciente quando você vê, você tá fazendo, né? uhum. É, então, combinar esses momentos, assim, eu acho que também é bem válido. Queria sugerir que seja uma apertadinha na bunda, porque é muito bom, tanto que para quem tá apertando, para quem tá recebendo. Então, só uma dica de como pode ser o código, a linguagem do código. É, cada um aperta, dá para apertar tantas outras coisas, gente. Enfim, beijo. A segunda pergunta é: o que fazer quando eu tenho essa pessoa no meu grupo? Tipo, eu tenho a pessoa que tá sempre Troca de falando grupo. dela e não sei o quê, e sai desse grupo, nunca mais. Nossa. Então, nossa, você pode introduzir o corajosamente para essa pessoa, não um episódio específico. Você pode pegar ou um episódio antes ou um episódio depois.
Porque quando ela for lá, ela vai olhar em cima ou embaixo e vai ver que esse é o próximo. E talvez ela escute. Se ela não escutar, aí Talvez o inconsciente dela, né, deu um. é. Possivelmente a pessoa não vai escutar, porque ela não vai saber que ela é essa pessoa, porque a gente não sabe, né? Nós precisamos do outro para aprender sobre a gente. O aprendizado sozinho é praticamente impossível. Precisamos do outro. Enfim, como que fazer? Eu acho que é muito difícil para quem não tem. Eu até tenho um momento feliz da minha vida de aprender a dar feedback para as pessoas, porque eu desenvolvi essa habilidade há pouco tempo. Eu fazia muito cagado ou evitava fazer. E eu vi o quanto eu consigo ser acolhedor nesse feedback para as pessoas, no perguntar, no como pôr. Inclusive, talvez podemos até pensar num episódio para gravar sobre isso, como porque relaciona a trabalho, a relacionamentos, né? Vou anotar aqui para não esquecer desse tema. Mas é Uhum. uma coisa difícil você dizer, porque você não sabe como a outra pessoa vai reagir. E quando a gente dá o feedback, a gente corre risco daquela pessoa nunca mais falar com a gente. E isso é relacionado àquela pessoa, né? Claro, depende de quão cagado a gente falou. Mas, nossa, como é uma coisa difícil de dizer isso. Eu tenho normalmente, o jeito mais sutil é de tipo. O meu jeito sutil não é sutil. O meu jeito é tipo, você tem alguma coisa pra perguntar sobre mim? Que a gente tá aqui conversando e eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Já tenho mandado alguns desses às vezes e acho que talvez não funcione Ah, sempre num jeito positivo. Mas eu acabei de falar que eu tenho um jeito bom de dar feedback e vou dar essa patada nas pessoas, né? Que beleza, que ó, relacionamento mas saudável. acho que antes de dar o feedback, eu acho que a gente tem que pensar se vale gastar energia com isso, se essa pessoa vale essa energia, né? Porque Muito às bom. não é uma pessoa que Exatamente. vale. Às vezes ela até tá ali no grupo, não sei o quê, nananã, mas você não, sei lá, gente, às vezes você nem quer tanta proximidade, ou para você, enfim. Eu acho que a gente tem que analisar que lugar essa pessoa tem para você. É, Se é alguém realmente importante, aí a gente tem que ponderar, pesar, ver quando falar, em que momento, qual que é o melhor jeito, se dá para fazer essa coisa do posso falar de mim agora, porque, né, querido, faz 40 minutos tá falando de você, não sei o que, né, ou se vale ter uma conversa. Eu acho que me vem na cabeça um exemplo de uma pessoa que eu amo muito, muito próxima, e que eu tive que dar um feedback não sobre falar de si, mas o que falava, o tipo de assunto e tal, que não estava legal. E eu acho que eu fui. Eu não pensei muito como eu ia fazer, mas eu acho que eu fiz com tanto amor que, nossa, deu muito bom, assim, sabe? E até hoje a pessoa me agradece e eu vi que melhorou e tudo. Eu acho que eu não, pela primeira vez na vida, eu não pensei tanto no jeito, mas eu foquei muito no que eu estava sentindo e levar aquilo com carinho, com afeto, com cuidado, e foi muito legal, assim. eu acho que isso é um ponto principal, né? Que o feedback com carinho, o falar com carinho, demonstra justamente que a outra pessoa é importante pra você é importante pra ela, porque senão ela te abandonava só. Ela só ia embora e não te mandava mais mensagem, e não, aquele vão marcar e não marca nunca. Ficaria só naquele local, sabe? E, tipo, quando a pessoa tá dizendo. Também existe esse outro espaço, né? Existe o medo dela, a energia que ela tá colocando. E se ela tá colocando energia na gente, é porque ela se importa e vale a pena. Mas eu acho que o que você falou, o primeiro pensar é realmente vale a pena colocar essa energia? Tem dias que a gente não quer pôr a energia, né? Tem dias que, tipo, hoje não quero, talvez depois. E acho que o principal é esse feedback tem que ser com uma coisa particular. Porque se você der um feedback assim em grupo, possivelmente a pessoa vai ficar com muita raiva, porque entra como um ponto de humilhação. Então, caro ouvinte, você seja uma Dispor pessoa que uma dê, coisa. é, A dê pessoa é feedback em insegura grupo. e você vai dar esse Uhum. feedback no grupo? Não, né, Cagou-se gente? tudo, Não, é. né? Vai fazer ela falar mais sobre ela ainda, inclusive vai colocar o seu nome na conversa quando ela estiver falando. E você não vai estar lá. Mas porque isso é um ponto principal de qualquer tipo de conversa difícil ou profunda que a gente tenha a ter com as pessoas, é em particular, né? Se é algo que pode machucar a pessoa, tem que ser em particular. Inclusive, um beijo aos meus primeiros chefes da vida, que não sabia fazer nada, eram os piores chefes que eu já tive na vida, e fazia todos os feedback na frente de todo mundo. Que pessoa merda que você era. Só lembrei desse sentimento aqui de ranço de você.
Chefe, é. Um E se beijo. você estiver ouvindo a gente, não vou mandar um beijo para você. Você não Eu vou merece. mandar porque eu virei um ser humano melhor depois de ter me fudido e ter trabalhado com você. Só queria dizer isso. Depois de ter Oh, sofrido, meu virei um ser Deus. humano melhor. Inclusive, quero gravar um episódio só sobre essa pessoa. Não que é processo. Vai ter Não como guardo identificar. rancor, Não não vai. guardo rancor, mas, né, tipo assim, quero gravar um episódio só falando mal dela. Guardo Péssima, sou rancor, sim, péssima. guardo. Guardo e põe numa caixinha de rancor, na verdade, de positivo. Que é tipo, estou sendo essa pessoa? Não estou. Então, estou sendo um bom ser humano. Então entrou nessa medida de bom ser humano. É isso. Eram essas as duas perguntas que eu tinha para te fazer sobre isso, Uhum. que eu achei importante a gente falar. Ótimo. Final com perguntas que, na verdade, ensinam e acolhem. Cintia Cruz é isso, né? É uma caixinha de surpresa que não devia nem ser surpresa, de tanta surpresa que ela já traz o tempo todo. A O surpresa não é fechamento, a o surpresa que ela é. fechamento maravilhoso. Vamos para as dicas. Nossa, tem uma dica quentíssima sobre esse tema. Manda, manda. Quentíssima! É da série Invejosa, Envidiosa, que é em espanhol, maravilhosa, série argentina, que é, enfim, gente, é uma pessoa, uma mulher invejosa. E uma mulher invejosa e insegura, ela vai trazer o contexto todo para ela, então a gente vai ver vários exemplos do que a gente está conversando aqui na série. Já sei, uma coisa absurda acontecendo, sei lá, com outro personagem, ela trazendo a coisa para ela, falando dela, enfim. Vocês vão ver muitos exemplos, mas também o quanto ela tá se conhecendo e crescendo nesse processo, porque ela faz terapia. E, gente, a relação dela com a terapeuta, meu Deus, é muito engraçada, é muito bom. Porque ela tá sempre competindo com as mulheres, né? E a terapeuta é mulher também. Então, você percebe, se ela, e você tem quantos anos? E você tem filhos? E o sonho dela é ter filho. Então, ela, sabe, ela tá ali sempre competindo. É muito bom. Vocês vão gostar muito, é a minha dica do momento. Boa. Eu não pensei em nenhuma dica. Apesar de ter mencionado a cena da grande beleza do filme, eu não acho que engloba isso. Mas eu pensei, fiquei pensando em livros e tudo mais, mas não me veio nenhuma experiência, assim, dessa parte do Mas ouvir você ou não não. consegue pensar em Uhum. nenhum personagem que tenha essa coisa marcada, assim, dele trazer a coisa pra ele, dele ser inseguro, ele tá sempre tentando falar dele, tem essa vaidade, essa. Na verdade, o oposto, eu estava lembrando aqui enquanto falava que era do filme Sobre o Tempo, acho que esse é o nome, Sobre o Tempo, que tem um rapaz que ele entra num local escuro, a regra, ele viaja no tempo. Então, para ele viajar no tempo, ele entra num local escuro, ele fecha assim e pensa num momento do passado que ele queira voltar. O trailer parece que é meio uma comédia romântica, mas ele tem uma relação com o pai, que isso é passado de pai para filho, né? Só nos homens da família. E o pai dele é uma pessoa que tem um acolhimento tão maravilhoso, o jeito. Quando assisti esse filme, eu pensei, eu quando envelhecer, quero ser como esse ser humano aqui, apesar de ser um personagem fictício, que é um ser humano, que ele viaja tanto no tempo, ele viveu tantas variações da vida dele mesmo, que ele entrou num nível de paz e acolhimento do outro, que é justamente isso. Ele compartilha, ele faz pergunta e ele tem um sorriso acolhedor, assim, de ser humano, sabe? Então, sobre o tempo, o personagem que é o pai do garoto. Inclusive, a mãe tem a energia muito parecida, fictícios, né? Pessoas gostosas se encontraram. Não é impossível, mas é uma raridade que isso aconteça. Mas esse espaço de acolher, que é justamente o oposto desse só o Narciso falar dele, é tão gostoso que é um filme que, inclusive, eu quero voltar a assistir agora e me inspira a ser um ser humano mais gostoso. Que é poder viajar no tempo. Só tô precisando dessa habilidade agora de viajar no tempo para ficar ainda mais gostoso. Bom, gente, acho que é isso, né? Foi muito bom gravar, falar sobre isso. A gente que sempre quer ouvir vocês, quer avaliação. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, nos avalie aqui no Spotify, mande mensagens, poste nos stories o que você pensou sobre o episódio de hoje, a gente gosta de saber. E seguimos aqui quinzenalmente com temas quentes e maravilhosos. Então, a gente espera vocês na próxima quinzena. Um beijo. Exato. Inclusive, o Spotify tem um sistema de comentários em cada episódio, então vira uma conversa. Temos pessoas gostosíssimas sempre lá comentando.
Inclusive, queria mandar um beijo a vocês. Não, não vou citar o nome, porque eu não vou lembrar o nome de todos e talvez eu exclua algumas pessoas. Não acho justo. Mas estamos sempre lendo os comentários e eu e No, Cindy no falando sobre YouTube ele também, nossas no queridas sempre YouTube comentam no também. YouTube, maravilhosas. Exato. É. Estamos sempre lendo. Inclusive no Instagram também, quando recebemos mensagem, respondemos também. Porque é gostoso, né? Temos esse espaço de troca. Inclusive, ainda que temos tempo para isso, né? Porque como está aumentando a quantidade de ouvintes, o que é algo muito gostoso, estamos vendo que essa interação está se tornando ainda maior. E talvez até no futuro podemos criar uma comunidade corajosamente para compartilhar esse amor entre criar amizades e talvez virar até pessoas se casando dentro dessa comunidade, que acontece, né, Cíntia? Você pega uma pessoa que ouve um podcast gostoso, tem uma personalidade parecida com a sua, o que mais você precisa se não encontrar esse outro ser humano, ou para amizade, ou para relações adultas, carnais, da alma e tudo mais? Corajosa Tinder. Não quero usar esse nome, não. Esse nome é traumático e manipulador. Ai, vai, vamos. Bom, um Então tá beijo. bom, gente. Um beijo. Tchau, tchau.